Convidamos para a próxima aula de cozinha com a chefe Ágata Morena de Brito, formada em hotelaria e pós-graduação em gestão gastronômica. Atualmente é professora do curso de gastronomia da Unicinos e consultora. Possui mestrado em design estratégico e cursa doutorado em planejamento urbano e regional na URGS. É embaixadora do projeto Food Revolution da Fundação Jamie Oliver. Vamos recebê-la com aplausos. Boa tarde. Tá funcionando. Vocês podem perceber pela minha descrição que a minha formação é um pouco esquizofrênica, como eu digo sempre. A gente, na nossa área, quando a gente quer trabalhar com cozinha, a gente tem que ir buscando aonde a gente consegue fazer uma formação que se adeque à vontade da gente, à vontade que a gente tem de estudar. Com isso, hoje eu vou apresentar um doce para vocês, que atualmente eu trabalho muito mais com doce, tenho a minha vontade, eu acho que a gente tem que ir indo atrás daquilo que motiva a gente sempre, e atualmente é o doce. Gente, vocês podem começar, eu só vou explicar uma coisa, depois eu vou explicar como é que a gente construiu o conteúdo da aula. Primeiro elemento que a gente vai estar fazendo, preparando aqui para vocês, é uma cocada mole. Então, a gente vai fazer ela, que é muito simples o preparo. A gente tem aqui os ingredientes, a gente tem o leite, coco ralado, que era o que a gente gostaria de mostrar para vocês com o caule do mamão macho, certo? Que é um bom substituto para o coco. Leite condensado, leite, canela, manteiga e leite de coco. A gente vai colocar tudo isso na panela e vai cozinhando em fogo baixo e mexendo aos poucos. Algum de vocês já fez uma cocada mole na vida? Alguém de vocês já fez negrinho, branquinho? Possivelmente, né? É a mesma coisa. A gente vai dar o ponto, que eu vou mostrar para vocês, que é o ponto do doce de colher. Ele só tem um pouco de aroma de coco. Leite condensado, se a gente quisesse estar trabalhando com leite condensado a partir de coco, a gente também poderia estar preparando. Mas esse é um preparo que eu decidi elaborar para vocês num conjunto de uma sobremesa, que também é a sobremesa que vai ser do nosso jantar de encerramento amanhã, certo? Então, ela tem um tema que é o tema da comunhão, porque eu acredito que o estado em que a gente está, especialmente a região em que vocês estão localizados, ele tem muito essa relação de comunhão com essas outras nações que a gente tem aqui na volta, e a gente tem uma relação muito próxima cultural com eles. Para elaborar isso, eu me inspirei na estética do frio, por isso que eu queria o mamão macho, não o coco, para usar nessa receita que estaria mais relacionado com o que a gente tem mais de nativo. A estética do frio, ou seja, a estética daquilo que representa a gente como gaúcho e não necessariamente como brasileiro. Aquilo que conecta a gente com a Argentina, com o Uruguai, mais do que conecta a gente com o resto do Brasil. Vocês viram ali na minha apresentação, eu passei por formações das mais variadas, continuo agora dentro do planejamento urbano e regional para fazer o doutorado. O que é bem diferente, eu asseguro para vocês. Mas, sobretudo, eu acho que eu descobri a minha paixão pela nossa região, pelo Rio Grande do Sul, sobretudo quando eu saí, quando eu fui morar fora. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti falta de feijão, por exemplo, que eu senti uma falta incrível de feijão, que eu senti uma falta incrível do churrasco, daqueles elementos que são os nossos elementos do dia a dia, e que também fazem essa identidade, que é a nossa identidade típica. Para isso, então, para contar essa história para vocês um pouco, que acredito eu que cozinhar é contar um pouco da gente, contar de onde a gente vem e por onde a gente passou, eu montei essa sobremesa, que ela é, na verdade, um biscoito de milho, um bolinho de milho, que eu queria fazer só com farinha de milho. Algo que hoje em dia cada vez mais está em desuso, porque em tudo a gente mistura farinha de trigo, certo? Esse bolinho, então, eu comecei a desenvolver algumas receitas para a gente trabalhar. E, claro, daí veio uma parte de um repertório que não é um repertório nada brasileiro, que é uma técnica francesa, que é a patachoux, que é a massa de Carolina, massa de profiteroles. Vocês já ouviram falar?
que é aquela mesma massa que a gente faz risoles, por exemplo, que é uma massa cozida de panela. Nessa massa, para cozinhá-la, eu não tinha como fazer ela aqui para vocês, mas a gente já deixou ela pré-pronta, o biscoito está aqui assado, e a gente tem a massa aqui, que é uma massa bem líquida, certo? Bem cremosa. Em que a gente faz? A gente leva o leite, o sal, a manteiga, a ebulição, numa panela. Eu resolvi temperar com mel, certo? Para trazer mais a nossa referência regional de doce, de açúcar. Temperei com mel, coloquei tudo isso numa panela, a gente colocou a ebulição, retirou, colocou a farinha de milho dentro dela, fez como se fosse uma polenta, certo? E adicionou ovo a ovo. Depois eu passo, se alguém quiser a receita com as proporções, a gente passa, eu não sei se isso vai ficar à disposição de vocês, mas é super fácil de fazer. E ela fica com essa textura cremosa, que vocês estão vendo aqui, que é uma textura que a gente tem que dar o ponto que se chama o ponto bandeira, que é mais ou menos isso daqui, ó. Ela vai ficar aqui, ela balança, ela forma um biquinho, é o ponto de bico. Vou botar numa colher para mostrar para vocês. Que ela vai cair e ela vai balançando, ó. Não sei se vocês conseguem ver de longe. E ela se mantém na colher e ela forma um biquinho aqui embaixo, certo? Esse é o ponto dessa massa. Essa é uma massa que a gente tem que ter cuidado, que ela tem uma característica de ter bastante ovos. Se tu me alcança a assadeira, faz favor, Aurélio. Obrigada. A gente pode assar ela num papel manteiga, a gente tem aqui um tapete de silicone, não sei se vocês estão acostumados, que assim a gente não precisa... ele é reciclável, isso quer dizer, a gente pode usar várias vezes ele suporta a temperatura do forno tranquilamente, e a gente consegue fazer um reaproveitamento. O que a gente faz? A gente, com um bico de confeitar, eu modelo bolinhas grandes na assadeira, sempre buscando fazer com que elas não se encontrem. Assim, eu não tenho perigo dela crescer no forno e dela grudar com o outro bolinho. Forno de casa, isso é uma temperatura aproximada. Dá para a gente levar lá para assar, Aurélio. Deixa lá assando, por favor. A gente tem outros que já estão assados aqui. Forno de casa, isso equivale a uma temperatura de 160 a 180 graus. Um forno combinado profissional, a gente tem que diminuir pelo menos uns 30 graus. Então, a gente vai assar num 150, 140. No forno aqui que vocês têm, que é muito forte, bem potente, a gente tem que assar num 130 graus, para que ela tenha o crescimento dela o suficiente. Por quê? Porque essa massa ela vai começar a colorir, ela tem que ficar realmente, se vocês estão vendo aqui, ela tem que ficar bem escurinha, certo? Porque senão, à medida que a gente tira do forno, ela murcha. Como ela tem muito conteúdo de ovo dentro dela, se ela não está bem estruturada na lateral, ela vai murchar. Então, a gente tem que deixar realmente que ela adquira uma textura mais consistente, mais firme. O que mais que a gente está usando aqui? A gente está usando um doce de leite. Esse doce de leite é muito simples de fazer, certo? Vocês vão misturar 1 litro de leite, vocês vão colocar dentro desse litro de leite 600, 700 gramas de açúcar e vocês vão reduzir essa quantidade em 1/4 da quantidade inicial. O doce de leite são preparos muito longos, certo? Aqui vocês vão ver que a cocada mole, a gente até vai botar o fogo um pouquinho mais alto, porque senão ela tem uma demora aqui de uns 20 minutos de cozimento, pelo menos. Tá? Então, a gente precisa mexer constantemente. Um doce de leite, a gente está trabalhando aqui de uma redução até 50%, mais ou menos, dentro de uma cocada mole. Num doce de leite, a gente está trabalhando com uma redução em 1/4 do volume inicial. Então, a gente tem que realmente fazer um cozimento que vai de 40 a 50 minutos, 1 hora, para uma quantidade de 1 litro. Então, é algo demorado.
Vocês podem colocar um pouco de aroma aqui dentro, por exemplo, uma canela. A canela funciona super bem para isso. E é um sabor muito típico que a gente tem nos nossos doces regionais. Aqui a gente colocou e deixou, vocês viram que ela está bem escurinha. Se vocês gostam de um doce de leite bem liso, vocês colocam bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio ajuda a não coagulação da proteína do leite, certo? Então a gente vai ter um resultado mais liso de doce. Se a gente não coloca bicarbonato de sódio, a gente vai ter um doce de leite um pouco mais grumado, certo? A gente vai ter ele um pouco mais áspero como resultado. Outro elemento que a gente está fazendo para essa sobremesa, que está aqui, que na verdade também está pronto, porque exigia forno, é o amendoim cri-cri. Vocês conhecem amendoim cri-cri? Amendoim de Páscoa, certo? Aquele amendoim cristalizado que a gente come bastante em Páscoa. Amendoim também é um ingrediente típico da culinária do consumo guarani, certo? Então, vocês viram, a gente trabalhou com o milho na broa, trabalhamos com amendoim aqui, que é... Vocês sabem fazer amendoim cri-cri? Amendoim cri-cri é bem simples, certo? Vocês vão... Garrapinha, isso mesmo. Eu que dou o amendoim cri-cri, eu não sei porquê, porque eu nunca decoro o nome do garrapinha. O que vocês fazem? Vocês vão ter uma quantidade de amendoim, volume, certo? Um volume de amendoim, um volume de açúcar e meio volume de água. Por exemplo, uma xícara de amendoim, uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Para facilitar a cristalização, daí a gente usa o fermento químico, certo? Uma colher de fermento químico junto ajuda a cristalizar com mais facilidade, tá? E a levantar o volume, ficar um pouco mais aerado. Ele na panela ele vai cristalizar, vocês vão tirar, ele vai terminar a cristalização em cima de ou uma superfície untada, ou mesmo, como a gente usou, o tapete de silicone ali. Então, a gente tem o amendoim, que é mais um elemento que a gente vai estar usando. Na sobremesa, que a gente vai fazer para amanhã, para o jantar de encerramento, a gente vai estar trabalhando com as frutas nativas, que são um elemento super importante, foram muito importantes dentro da dieta indígena. A gente está aqui com jabuticaba e com pitanga, certo? A gente vai trabalhar elas levemente defumadas, porque é algo que a cultura guarani fazia muito para o consumo de fruta, certo? Era colocar no resto do fogo que eles tinham no forno, no calor residual da brasa. E é isso que a gente vai fazer amanhã para a gente ter um defumado junto da sobremesa. Quem é que gosta de trabalhar com doce aqui? Alguém gosta de trabalhar com doce? Normalmente é ame ou odeie a relação do doce. O doce, quando a gente está pensando na composição de uma sobremesa, a gente tem que pensar em alguns elementos que são muito importantes. Um deles é textura. A gente tem que ter o máximo de variação de textura possível, porque a variação de textura, ela informa para o cérebro daquele nosso consumidor sabores. Quanto mais variação de textura, mais sabor ela vai informar para o cérebro da gente. Então, quanto mais textura a gente conseguir trazer como elemento da sobremesa, melhor. Ó, aqui a gente já está com a cocada, que já começou a fervura, e já está mostrando que está, se vocês ouvirem o barulho, ó, vocês conseguem ouvir um pouquinho? Difícil, né? Ó, que ela está borbulhando bastante, levanta a colher para o pessoal ver. Ó, ela já não está caindo em fio, já mudou o ponto do leite, certo? Então, a cocada ela vai entrar aqui como um outro elemento de textura, certo? O coco, o mamão macho, o caule do mamão macho ralado, ele entra como outro elemento de textura. Então, vejam bem, a gente tem a textura da cocada, a gente tem a textura do biscoito, do amendoim cri-cri, que é a carrapinha. A gente tem as frutas, que também tem uma outra textura. A gente tem o doce de leite, que tem outra textura. Então, a gente fez uma composição. Além de composição de textura, também tem uma característica de composição e contraste de sabor e aroma, certo? Então, por que a gente vai trazer uma fruta defumada?
para dar contraste para esse índice alto de açúcar que a gente tem aqui. Porque a gente tem o doce de leite, que é bem doce, e a gente vai ter uma cocada mole também, que é bem doce. Vocês sabem como identificar ponto de cocada, ou ponto de brigadeiro, ponto de branquinho? Vocês podem identificar com uma colher, certo? Para ver o ponto. O que vocês vão fazer aqui? Deixa eu pegar outra colher aqui. Tu pode continuar mexendo à medida que a gente está fazendo. Ó, eu pego um pouco do meu doce, eu coloco num prato, porque o prato vai me esfriar. Eu estou colocando numa superfície que está mais fria. O prato esfria, eu vou ver o ponto que está o meu doce. Aqui vocês não vão ver nada. Eu estou vendo que ponto que está meu doce. Ele entrou bem líquido, certo? Agora ele já está formando altura. Esse daqui é um ponto de doce de colher que está ótimo para mim, certo? Ó, eu consigo manipular, é bem ele cai lentamente da colher, mas ele não cai mais em gotejamento, certo? Então, quando vocês precisarem dar ponto em qualquer trabalho com açúcar, testem com um prato. Se vocês tiverem um prato frio do lado, porque a dificuldade que as pessoas têm de trabalhar com açúcar, pode desligar, por favor. A dificuldade que as pessoas têm de trabalhar com açúcar é que o açúcar tem uma característica dentro da panela e quando se tira da panela ele tem características completamente diferentes. Então tu faz um doce em pasta, uma goiabada, por exemplo, tu tira do tacho ou da panela, ele vai estar completamente cremoso, tu tira, ele vai solidificar, vai ficar que nem uma pedra. Daí todo aquele trabalho, toda aquela frustração, essa é uma dificuldade que o doce traz para a gente. Então se a gente trabalha com o ponto no prato é bem mais fácil, porque muitas vezes as pessoas não sabem como identificar o ponto do açúcar ou a temperatura indicada do açúcar com o termômetro, ou muito menos tem o termômetro em casa. O que é interessante também de falar para vocês? A gente fez mais um elemento que a gente vai ter que trazer na última hora, que é um elemento, mais um elemento que remeta à cultura guarani, que é uma raspadinha de limão com mate, certo? Que é uma espécie de um tererê, ou seja, é um limão com mate com açúcar que a gente vai estar trabalhando como uma raspadinha que vai dar uma acidez para essa sobremesa. Então vejam, a gente está com sabores contrastantes, a gente está com aromas bem diferentes, que é o defumado, que é o doce, a gente está com crocantes dos mais diferentes aqui, elaborados a partir da nossa composição de prato. Então, a partir disso, a gente consegue fazer com que o cérebro comunique o máximo de sabor possível. Isso é muito importante para uma sobremesa. Para quem trabalha com gastronomia, gostando ou não gostando de doce, vocês querem trabalhar com um restaurante, vocês vão ter que ter o doce, certo? E o doce, para que o cliente de vocês peça no final, ele tem que se tornar um ponto alto da refeição. Ele não pode passar desapercebido. Então, a gente tem que usar o máximo de recurso possível para que a gente possa construir isso. O doce, na nossa cultura, ele é muito importante dentro da cultura do estado do Rio Grande do Sul também. A gente tem a vinda do açúcar para o Rio Grande do Sul relativamente cedo, claro, muito elitizado pelo ciclo do charque do açúcar, certo? Do sal e do açúcar, mas ele é extremamente importante. Nos anos 70, quando a gente começa com a industrialização da comida, as donas de casa, se vocês forem fazer uma pesquisa um pouco mais etnográfica, como o Brian estava falando antes, se vocês conversarem com as pessoas mais velhas, algo que se fazia muito, por exemplo, era se comprava tudo pronto para receber alguém em casa, mas o doce, pelo menos a dona de casa fazia. A relação de doce com o gênero feminino, ela é uma relação tanto biológica muito forte, mas ela também é uma relação cultural muito forte, certo? Então, a gente agora, cada vez mais com as dietas, com o sem não sei o que, sem açúcar diet, a gente começa a perder essa conexão com a cultura do doce. E a cultura do doce ela é extremamente importante para a gente. Vamos montar, gente? Tu traz a nossa raspadinha lá, Aurélio? Faz favor. A gente vai montar numa tábua para ter um pouco de contraste
com os nossos elementos. Eu vou montar como se fosse um biscoitinho, um casadinho, certo? O doce de leite dentro do meu biscoito de milho. As frutas que eu vou colocar aqui para dar um contraste de cor e de sabor. Tu tens uma faquinha aqui para mim, aqui, que eu vou cortar uma jabuticaba aqui só para mostrar a coloração dela. Eu vou trabalhar com a cocada. Como elemento aqui, quase de creme. Que eu posso posicionar as minhas frutas. O amendoim. Vocês podem diminuir se ele ficar muito grande, vocês quebram um pouquinho mais. Aqui é trabalhar a textura. Um pouquinho de doce de leite. Um coquinho ralado. As pitangas, que vão dar um pouco de cor. E agora vou puxar aqui mais um meio biscoitinho. Aqui. E vamos esperar a raspadinha que o Aurélio está trazendo. Porque com este calor que está aqui em cima, se ela ficasse aqui esperando, a gente ia ter um problema de temperatura. Obrigada, Aurélio. Copinho. Para refrescar, certo? Aqui, então, tá o nosso doce com a inspiração nesses ingredientes de uso guarani, certo? Era isso, gente. Obrigada.